professor da Unesp de Antropologia e também do Departamento de Ciências Sociais. Ele que é paulistano, mas um apaixonado por Araraquara, apaixonado pela história dessa morada do sol, dessa cidade, e já está aqui há 25 anos? Já há 25 anos, eu sou docente aqui da Faculdade de Ciências e Letras. É um prazer morar em Araraquara. Eu estou aqui desde 2009, né? E foi muito bom ter ficado aqui, ter continuado a minha residência aqui, não ter voltado para São Paulo. E nesse sentido, conhecer a história da cidade foi bastante interessante. Porque na minha infância eu ouvia falar de Araraquara em função da ferroviária. Sim. Que eu gosto de esporte, de futebol. Né? E foi um prazer estar vindo para cá e conhecer, estar mais perto daqueles que são torcedores da ferroviária, os afeanos. Aliás, quero pegar um gancho no início da sua fala. Nós estávamos nos bastidores falando que Araraquara já é uma cidade global, né, que acolhe muitas pessoas de todos os estados, assim como você. Né? Sim, Araraquara é uma cidade que ela foi constituída desde o final do século XIX, abrigando pessoas, acolhendo pessoas. Né? Então é uma cidade de um processo de deslocamento populacional enorme. A população indígena que estava aqui, ela foi morta, foi extinta daqui. E aí aqueles que vieram para cá foram abrindo a cidade. A população negra escravizada também esteve trabalhando aqui e continua muitos negros trabalhando aqui na cidade. Então, de modo que você tem um processo de deslocamento populacional forçado por parte de alguns, por parte de outros, abertura de fronteira, que aqui era a boca do sertão. Sim. Professor Dagoberto, você falou do time ferroviária, que leva esse nome por conta da origem, do crescimento dessa cidade, que é a estrada de ferro, a ferrovia. Vamos buscar um pouco dessa história? Conta pra gente como é que chegou a estrada de ferro, a ferrovia em Araraquara. A ferrovia é um interesse, é um desejo e um apelo daqueles que estavam produzindo café e tantas outras coisas aqui na região. Isso vale para a gente pensar esse tronco que foi constituído de Rio Claro para cá, né? Passando por São Carlos, chegando a Araraquara, nesse final do século XIX, início do século XX, para o escoamento do café dessa região. Então, é de fundamental importância que a rota para Ribeirão Preto depois se abre esse caminho para cá, no sentido de fazer escoamento de toda a região, para o Porto de Santos. Então, Araraquara cresce muito com isso e vários são aqueles que vêm para cá também na esperança de conseguir produzir e de se fazer nessa cidade. A história dos Britos também é essa história de dois migrantes, né, que onde eles vieram? Do Nordeste do Brasil. E a população negra que aqui está, em sua imensa maioria, ela tem uma origem que não é africana diretamente. A origem dela é o sul da Bahia e o norte de Minas. Caetité, por exemplo, é uma cidade que, nesse processo chamado tráfico interno, onde a economia nordestina acaba sendo decadente e o café paulista crescendo, então essa população negra é comprada e vem para essa região. Então, muitos são aqueles do estado de São Paulo e dessa região em específico que têm bisavós, tataravós de origem baiana. Professor Dagoberto, hoje não temos mais para transporte de passageiros a nossa ferrovia, só para transporte de cargas. Porém, temos aqui uma rodovia excelente, a Washington Luiz. O que a gente pode considerar para os tempos atuais? A Washington Luiz tem feito uma coisa muito importante, que é também trazer esse fluxo populacional. Né? O que é produzido aqui, fundamentalmente, aquilo que a Lupo produz, aquilo que a Cutrale produz, aquilo que a Nigro produz e tantas outras empresas, estou citando essas três em função da história da própria cidade, mas saem por essa rodovia e chegam insumos por essa rodovia e a população também transita nesta rodovia. Então aquilo que não existe mais do ponto de vista ferroviário, quanto população,
você tem pela rodovia. E a cidade de Araraquara é uma pena que não tem ativo o seu aeroporto para continuar fazendo com que isso seja ampliado. Isso é de fundamental importância porque Araraquara é já uma cidade globalizada. Nós temos aqui populações de várias partes do mundo, os chineses estão aqui, nós temos 2 comunidades japonesas, né? Os Okinawas, os Nipos, então, e tantos outros estão chegando de diversas partes do mundo, inclusive do próprio Brasil. Então é importante que a gente pense nisso. Os haitianos também estão aqui, venezuelanos chegando. Então nós temos um conjunto de refugiados políticos e econômicos presentes nessa cidade. Então é importante que as autoridades locais pensem fundamentalmente, interajam mais para que a cidade não seja apenas a cidade dos araraquarenses, mas seja uma cidade do mundo. Essa é uma discussão importante para esse século XXI.